Nossa, que bom, tá voltando super rápido todo mundo. Valeu. Também é para falar de estresse, né? Não tem ninguém estressado aqui. A gente tem repertório. Tem, Mauro. Por quê? Na verdade, prof, tipo assim, eu sei muito o que as pessoas me falam, mas eu não sou uma pessoa muito estressada, sabe? Ah, que bom. Isso é muito bom. Passar por situações estressantes, todos nós passamos. A diferença é como cada um vai lidar com essa situação estressante, né? Os É, estressores sempre existem. Inclusive, desde criança, nós temos os estressores. Apesar de que o estressor da criança é o que, é que ele vai lanchar na hora do recreio, né? Mas se ele esqueceu a lancheira, gente, é um estresse incrível. Ele vai chorar, a professora vai ter que ligar para alguém para perguntar se pode dar um lanche à parte para ele, ou se alguém vai levar a lancheira. Isso é um estresse para a criança. Quando se chega na vida adulta, qual é a questão de estresse que a gente tem que conversar? Ter responsabilidade, ter independência e autonomia significa não tem mais ninguém pensando por mim, ninguém se responsabilizando por mim. Então eu não posso ter a vida muito louca, não. Eu vou responder, vou arcar com as consequências dos meus atos. Portanto, isso traz mais estresse. Porque aí eu vou ter que pensar mais antes de agir, eu vou ter que pensar mais antes de falar, eu vou ter que dar minha cara a tapa quando eu errar. Então, todas essas situações podem gerar estresse. E mais, na vida adulto jovem, acho interessantíssimo o termo que o livro usa, chama vocês de adultos emergentes. O que é isso? Vocês estão se tornando adulto agora? O estresse maior nessa parte, nessa fase da vida, é que vocês vão entrar na faculdade e quase ao mesmo tempo vocês vão entrar no mundo do trabalho. Muita gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Essas duas entradas são marcantes na vida do indivíduo e provocam grande diferença a respeito de horários, a respeito de liberdade, a respeito de cobranças, tudo aquilo que você não tinha antes, exigências que não existiam antes, passam a existir. Porque é muito diferente levar a vida de um estudante de ensino médio e levar a vida de um estudante universitário. Não sei se vocês perceberam essa diferença. Alguém quer falar alguma coisa? Perceberam a diferença de ensino médio para a vida universitária? professor, eu percebi. Qual que é a diferença? São várias, né? Primeiro que no ensino médio, você tem uma matéria a ser estudada. Pelo menos aqui em Goiás, a gente estuda tudo até o segundo ano, né? E chega no terceiro ano, a gente vê tudo de novo. Então, assim, a gente fica engessado. A gente estuda a mesma coisa todo ano, praticamente, sabe? Uhum. E é um planinho que tem, né? Então, tipo assim, você vai estudando, estudando. Quando você vai para a faculdade, para a universidade, você precisa se reorganizar agora, porque você vai estudar coisas novas. E outra, você vai ter que estudar sozinho, porque as aulas, elas não vão bastar mais, né? Tipo, você não está mais fazendo como muita gente faz, e eu fiz, né, durante muito tempo, não serei hipócrita. Você não está estudando para passar de ano, ou não Uhum. deveria. Agora você está construindo a sua Profissão. profissão. Então, na faculdade, você precisa ter a responsabilidade de revisar o conteúdo para você poder aprender de verdade, Que fazer os bom. trabalhos. Isso E chama ninguém fica olhando, né? dedicação, né, Mauro? É, ninguém fica olhando por você, assim, tipo, o professor que, você não fez? Toma aqui a advertência, toma o carimbinho no caderno. Não, a galera tá só trabalhando, saca? Não vai ficar cuidando de você, você já tá grande, né? Exato. A responsabilidade que eu acabei de citar como algo que você mesmo tem que ter, ninguém vai te cobrar, ela fica mais evidente na faculdade. Porque mesmo no ensino médio, quando mesmo o adolescente não curtindo muito quando o pai tem que ir na escola para saber como é que andam os estudos, não é do mesmo jeito do que no ensino fundamental 1 e 2, que tinha uma agenda,
que o pai e a mãe podiam observar. Semana de prova, o pai e a mãe assinavam que o filho estava estudando, acompanhava o filho, meu filho vai lá estudar para a provinha. Depois do ensino médio, já não tem esse acompanhamento tão de perto mais, mas ainda tem uma possibilidade da escola, por exemplo, ligar para os pais e falar, ó, seu filho não está se comportando, ou estou preocupada com fulano, as notas deles estão baixas, porque são menores de idade, então a escola lida diretamente com os pais. A partir do momento que você entra para a faculdade, você assina seu contrato, e aí nós não podemos, inclusive, ligar para os pais de vocês. Se alguém der trabalho, a gente não pode ligar para o seu pai, a gente tem que chamar você e conversar, falar, escuta, o que está acontecendo? Então, se aluno chegar bêbado na escola, não no curso de psicologia, mas em outro curso, eu já tive essa infelicidade de ter que pedir para um aluno ir para a casa dele, porque ele chegou direto de uma festa, amanheceu o dia, do jeito que ele estava na festa, ele chegou na sala de aula. E eu falei assim, moço, você não está em condição de assistir a aula, você está meio alcoolizado, vai para sua casa. Mas eu tive que falar isso para ele. Se ele fosse um menor de idade, eu ia ligar para a mãe, ligar para o pai e falar, ó, chegou alcoolizado aqui, o que está acontecendo? Então, a pessoa passa a se responsabilizar pela própria vida. E isso dá mais estresse, isso provoca mais estresse. Por causa disso, algumas pessoas conseguem lidar bem com o estresse. Eu não sei como é para vocês lidar com o estresse, mas algumas pessoas, principalmente estudantes universitários, podem começar a se envolver em comportamento de risco. O que é isso? Beber ou fumar para lidar com o estresse. Lá na vida adulta intermediária, vocês vão ver que vai ter o ditado tá nervoso, vai pescar, né? Porque o adulto mais velho, quando ele tá nervoso, quando ele tá estressado, ele acha que pescar resolve. Não resolve não, gente. O problema continua aqui quando a pessoa voltar da pescaria, mas tudo bem. Fumar e beber resolveriam o problema do estresse? Não. Mas dá uma ilusão passageira de que aquele problema está amenizado. Porque principalmente a bebida, vai dar uma tonteada, literalmente, na parte mais alerta do nosso cérebro, na parte mais consciente. Então, bêbado não tem consciência dos seus problemas. Bêbado não lembra que tem boleto para pagar, que tem prova para fazer, que tem trabalhos. Não lembra. Então, talvez essa seria uma forma de fuga dos problemas e do estresse. Então, beber e fumar é considerado um comportamento de risco associado às situações de estresse do adulto jovem. Existe diferença também no gênero, na maneira de como se lida com o estresse. Mulher lida com o estresse de maneira diferente de que homem lida com o estresse. Geralmente, existem duas formas de se lidar com o estresse, que o nosso cérebro conhece: lutar ou fugir. Geralmente, lidar com o problema, conversar sobre, tentar descobrir a causa. Vocês estão pensando que isso é uma atitude mais o quê? Masculina ou feminina? Feminina. Mulher gosta de cuidar tanto do próprio estresse quanto do estresse dos outros, quer cuidar dos outros. Essa questão do cuidado é uma atitude muito feminina, de cuidar desde pequena, quer cuidar da boneca, quer cuidar do irmãozinho. É uma atitude bem feminina. A atitude de fuga da adrenalina, ela é mais uma atitude masculina, de ataque ou fuga. O homem ele vai se estressar, ele vai ficar um pouco mais agressivo, ou ele vai fugir. Eu falei da pescaria brincando, mas é mais ou menos essa ideia, de tentar se livrar daquele problema. Ô, Polly, você vai me atrapalhar de novo? Vem aqui. Vocês estão escutando? Se não estiver escutando, não tem problema não. Tá, Fabiana? Espera um pouquinho. Tá um rosnadinho. Tadinha, professora, não faz isso. Eu não acerto ela de jeito nenhum, nem miro. Eu jogo no rumo dela, ela olha pra mim e vê que eu tô brava. Entendeu? Você entendeu que eu vou ficar quieta? Jamais, eu não dou nem um tapa nela, não. Além de estresse, outra questão que a gente tem que falar é sobre o sono.
O sono do jovem, principalmente o jovem universitário, ele diminui bastante. Ele está associado, inclusive, com o estresse. A insônia e o estresse estão associados na vida do jovem universitário. O que isso significa, gente? Diminui a qualidade de vida do indivíduo. Só um minutinho que eu vou pôr esses dois ali para a cozinha e já volto. Cozinha! Vai! Pronto, na cozinha você pode brincar à vontade que não vai atrapalhar a gente aqui. A privação do sono, quando uma pessoa deixa de dormir a quantidade correta, o tempo certo que ela precisa de dormir, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que precisa de uma quantidade menor, outras maior de horas de sono. Eu acho que eu sou 12 horas mais ou menos, mas tudo bem. Quando a pessoa fica com privação de sono, isso pode prejudicá-la em diversos sentidos. Prejudica o desempenho dos estudos, a pessoa fica mais impaciente, ela pode cometer alguns erros com coisas simples, talvez de esquecimento, talvez de falta de atenção e concentração, tudo isso por causa da privação do sono. Tem algumas pessoas que não se preocupam muito com a questão de tempo de sono de qualidade. O jovem universitário que estuda e trabalha, se ele não vigiar, ele vai ficar com insônia crônica. Porque se ele estuda o dia todo, não, perdão, o contrário. Se ele trabalha o dia todo e ele ainda tem que estudar um outro período também, ele vai ter que precisar de um período da parte da noite para colocar seus estudos em dia, para fazer um trabalho acadêmico, estudar para uma prova, e aí isso pode acarretar em perda de horas de sono. E se isso for uma constante, se isso for uma marca muito forte na vida do jovem, isso pode atrapalhar o sono, a privação de sono pode atrapalhar a vida do indivíduo como um todo. Como assim o sono é inexistente, Raquel? Você não dorme? Porque meu sono é inexistente. Você não tem sono. Então, professor, eu acordo de manhã, estudo, aí à tarde eu faço pré-aula, pós-aula, trabalho, tarefa. À noite eu tenho curso e aí às vezes eu continuo tarefa, trabalho, pré-aula, pós-aula. E aí vai até meia-noite, mais ou menos. E aí, às vezes, eu acordo 3 horas da manhã e volto a dormir só às 6h30. Quando eu acordo de novo, já é hora de eu ter aula de novo. Então, eu tenho, 3, 4 horas de sono. Mas isso para você é suficiente? Mesmo assim, você não fica com sono? Eu sinto muito sono. É exatamente isso que é prejudicial, Raquel. Esse exemplo mesmo que eu estava tentando dar para vocês. E que se você acumula isso, isso pode ser patológico. Aqui está dizendo que a privação de sono crônica, ou seja, ficar menos de 6 horas de sono por noite durante 3 noites seguidas ou mais, pode piorar o desenvolvimento cognitivo. A privação de sono, ela pode ser associada à depressão, pode ser associada a outros distúrbios na vida, pode bagunçar todo o seu relógio biológico, né? E vai atrapalhar na sua cognição. Tem que dar um jeitinho de dormir nos horários que você pode dormir. Eu falo que gosto muito de dormir e quando a gente tem neném, a gente não dorme tanto que a gente gostaria de dormir. Na hora que o neném dorme, a gente tem que colocar a vida em dia. Arrumar casa, fralda, organizar o que bagunçou enquanto o neném estava acordado. Então, como a gente tem 4 filhos, né, Fernanda? Se a gente ficar 4 anos em coma, não recupera o sono que a gente já perdeu na vida, entendeu? Porque é um ano, pelo menos um ano de sono, de noites mal dormidas por criança. Pelo menos. Tem gente que fica mais tempo. Então, Raquel, enquanto você ainda pode escolher, dá um jeitinho de tentar organizar e regular seu sono, senão isso vai ser muito prejudicial para a sua vida. Tá bom? Fica a dica.
Pessoal, a respeito do tabagismo, nós falamos de tabagismo na adolescência, mas um dado interessante que a gente precisa acrescentar aqui na vida do adulto jovem é que o tabagismo é a principal causa de morte evitável entre jovens adultos norte-americanos. O livro é americano, então esse dado é uma pesquisa de lá. Acredito que não seja muito diferente no Brasil, não, porque acho que até pior aqui. Mas por que isso? O adolescente ele pode tentar fumar, mas ele tem que fumar escondido. Se ele precisar de comprar, não é lícito vender o cigarro e a bebida alcoólica para um adolescente, então fica um pouco mais complicado em algumas situações. Mas para o jovem adulto não. Já tenho 18 anos, ninguém manda na minha vida. O cigarro, ele representa para alguns jovens uma ideia de poder, uma ideia de liberdade, uma ideia de status, uma ideia de autonomia. Por muito tempo, a indústria de cigarro ela foi muito forte no sentido da propaganda e da publicidade. Aqui no Brasil, isso foi derrubado com muita luta e foi conseguido derrubar. A gente não vê mais propaganda de cigarro na televisão, nem em revistas. E isso era muito comum, gente. As propagandas de cigarro eram as mais bonitas que se tinha. Se hoje a gente acha bonito, por exemplo, uma propaganda de bebida alcoólica, não a cerveja, porque a cerveja a propaganda da cerveja ela é muito mais para galera, para praia, para jovem, mas quando a gente vê uma propaganda de bebida mais refinada, né, como a propaganda de um uísque, uma bebida importada, a gente percebe um glamour na propaganda, já viram? São pessoas muito lindas, todo mundo muito chique, todo mundo muito rico. Olha essas variáveis que estão sendo colocadas como associadas a quem bebe aquela bebida. Não mostra ninguém bêbado, vomitando, descabelado, um ajudando o outro a segurar o cabelo no vaso, não mostra isso na propaganda da vodka. E é o que mais acontece quando as pessoas tomam vodka. Não dá para entender. E aí todo mundo vê aquela propaganda, gente, é glamour, riqueza, é gente bonita. E aí toma a bebida inconscientemente levado por aquele tipo de propaganda. Derrubaram as propagandas de cigarro, Bernardo, ainda não conseguiram derrubar as de álcool, porque a empresa da bebida alcoólica ela é muito forte também, mas tem sido uma luta já. Do mesmo jeito que para o cigarro foi obrigatoriedade colocar escrito na carteira de cigarro qual é a consequência, né? Dá câncer, causa impotência, mas tem quem fuma, chega no lugar de fumar, eu quero aquele ali do câncer do pulmão, não é? O povo quase que escolhe, eu quero aquele ali que tem a foto do aborto. É uma coisa assim tão chocante para quem não fuma, mas para quem fuma é muito comum isso. Mas, assim como a gente nem imaginava na época que a propaganda de cigarro seria banida, talvez a gente consiga que um dia a propaganda da bebida alcoólica também seja banida, porque é propaganda de um produto que não faz bem à saúde. Por isso que hoje é obrigatório no final da propaganda de bebida, escrever: se beber, não dirija. Mas logo, logo vai ter que escrever outras coisas e logo, logo ela vai sair de linha também. Há esperança no fim do túnel. As novelas, as séries, todo mundo que era muito rico fumava bastante. Hoje em dia não, a gente vê que nas novelas não é proibido, a gente não vê nenhum fumante na novela. Só quando é uma minissérie brasileira que passa em horário bem mais tarde, que as pessoas fumam, e geralmente quem fuma não é uma pessoa da alta sociedade, é uma pessoa mais do popular. É uma pessoa da comunidade, é uma pessoa que não tem consciência. Então, hoje em dia, o cigarro está sendo associado é muito mais fácil um jovem adulto como vocês falarem contra e terem argumentos contra quem fuma, porque vocês já estão vindo de uma infância e uma adolescência com essa cultura, porque não teve essas propagandas, não teve
lavagem cerebral em relação ao cigarro. As pessoas hoje, 33% de brasileiros deixaram de fumar depois que as propagandas do cigarro eram veiculadas na televisão. Então, vocês foram formados, foram criados com essa consciência contra o cigarro. A bebida já é diferente. Se eu for pedir para vocês falarem contra a bebida, tem gente que vai falar, depende do tanto que bebe, não faz mal assim não, beber socialmente. Porque o vício do cigarro e o vício da bebida, eles são diferentes. Então, é por isso que há uma defesa de um em detrimento do outro. É interessante esse conceito, Valéria, de que o vício do tabaco é elegante. É muito perigoso isso, essa veia daí. Bom, a respeito do tabagismo, eu não sei se tem fumante aqui, tô matando a pau mesmo, porque eu acho horrível, tá errado, se fuma tem que parar de fumar. Quer ver? Vou ler, não sei o que eu tô falando não. Deixar de fumar reduz os riscos de doença cardíaca, de câncer, de AVC. Então, não é porque você já fuma tanto tempo, ou uma pessoa fuma tanto tempo, que ela fala, já tô fumando mesmo, eu continuo. Não, dá para recuperar um tempinho perdido aí. Dá para reduzir o risco dessas doenças e o risco de morte prematura. Aqui tem algumas dicas, né, contra o tabagismo no livro. Spray, adesivo à base de nicotina, algumas psicoterapias podem ser indicadas, inclusive, alguns medicamentos. Então, o tabagismo não tem desculpa. 4 a 7% dos fumantes que conseguem parar, às vezes precisam de um medicamento para ajudar. E alguns voltam. Depois, numa segunda tentativa, eles conseguem. Então, gente, façam disso uma campanha pessoal, incentivem as pessoas que vocês conhecem que fumam a parar de fumar. Eu tenho fumante na família e é um pé de guerra mesmo. Eu não tenho dificuldade de debater com essa pessoa, porque, além de tudo, é fedido. Pelo amor de Deus. Meu filho, para de fazer barulho. E o uso do álcool? A gente falou de uso do álcool na adolescência também, mas do mesmo jeito, é proibido vender para o adolescente. Então, o que acontece na vida do adulto jovem? Sabe o que acontece, gente? O jovem universitário, a faculdade, é o período de apogeu para o uso da bebida. Os estudantes universitários bebem muito mais, com muito mais assiduidade, do que os jovens da mesma idade que não fazem faculdade. O bar do seu João que o diga. Para quem não conhece, para quem está chegando na faculdade agora, aí ó, a Luzia falou que nem deu tempo de beber lá. O bar do seu João é um próximo à faculdade, o pessoal frequenta bastante lá, em alguns casos no horário de aula, inclusive, não dá para entender, né? Mas é um concorrente desleal com a faculdade, tá? Principalmente no período da noite, para quem estuda à noite. Quem vai para o bar do seu João no intervalo não volta. É incrível. E lá é pequenininho. Esse é o que a Luzia ia, então. Bernardo! Esses dois é um pegando no pé do outro, que eu vou te contar. Quando eu estudava na outra faculdade, fazendo psicologia já, tinha um bar de frente à faculdade, de frente mesmo, conhecido como Bar do Marcão. E toda quinta-feira ele dava para os estudantes uns 200 litros, mais ou menos, de mé, que é uma bebida misturada que tem por aí. E aí, tipo, muita gente saía, né, da faculdade para poder ir para lá para beber, matava aula e tudo mais. Mas tinha as pessoas que iam, buscavam e voltavam para a sala e bebiam enquanto os professores estavam dando aula. Tipo assim, eu ficava completamente abismada, porque eu nunca tinha visto nada do tipo. E os professores tratavam isso com muita normalidade. Nossa, eu não servia para esse tipo de aluno, não. Eu não ia dar conta dessa normalidade, não. Eu acho um desrespeito. Eu não me incomodo quando vocês lancham na minha sala. Tem professor que até comer durante a aula acha desrespeitoso. Eu não me incomodo. Às vezes não dá tempo de pegar a fila na lanchonete e tal, e aí volto para a sala com o lanche, segurando o lanche, eu vou falar lanche lá fora? Não. Eu já tive aluno no período da noite que estuda o dia todo.
Chegava às 7 horas, comprava uma jantinha na porta da faculdade, entrava para a sala de aula, ficava aquele cheirão de janta dentro da sala de aula. Ai, professora, eu tô morrendo de fome. Quer que eu como lá fora? Meu Deus, imagina. Não, pode comer aqui dentro. Me dá até um pouquinho aí, que eu tô com fome. Então, se chupar mexerica na minha sala, já sabe. Eu na hora eu falo, já fiz isso demais em sala de aula. Mexerica é delatora, né? O cheiro dela vai longe. Eu falo, quem tá chupando mexerica pode me dar um gomo. Que história é essa de chupar mexerica na minha sala sem me dar um gomo? Então, assim, comer, isso não me incomoda, mas eu acho assim, a bebida alcoólica já passa do limite, já fica desrespeitosa, na medida em que ela não serve para isso. A gente não bebe para aprender. A bebida é para socializar, para alegrar, para farrear, para fazer a bagunça no bar, na balada, socialmente, na vida lá fora, não dentro de sala de aula. Aí, a Luzia vai trazer mexerica para mim. Quem que tinha uma colega no terceiro ano que levava empada para dentro da prova? Gente do céu, o povo hoje está demais esse chat, ele tá bombando. O Bernardo, que tinha um amigo assim. Professora, Oi. eu levei uma marmita pro Enem, sabia? Você levou uma marmita pro Enem? Foi. Deixaram? Sim, porque a marmita estava Transparente? né? Aí, meu amigo, foi o rango. O cara comendo arroz com carne. A galera leva um chocolatinho e tal e fica lá, não, tô com fome, não consigo pensar. A Marcela acabou de descobrir que fez Enem na sua sala, ô Mauro. Caraca, será, bicho? Você ficou conhecido pela galera como o cara da marmita no Enem, entendeu? Gente, mas vamos falar do álcool. Infelizmente, a gente tem que falar do álcool. O álcool, ele, no início da vida adulta, que é a fase que vocês jovens estão, ele está muito associado a comportamento de risco, que é aquele que provoca um acidente de trânsito, que provoca um crime, que provoca uma infecção por HIV. Por quê? Porque a pessoa alcoolizada, ela fica vulnerável, ela faz sexo inconsequente, ela não vai usar preservativo, ela fica mais corajosa, pega uma arma, uma faca e mata com muita facilidade, vai dirigir e provoca acidentes. Às vezes a própria pessoa alcoolizada não morre, mas infelizmente mata outras pessoas. Então é muito grave o uso do álcool associado a esses outros comportamentos. E como é que a gente pode medir o que é consumo de álcool de risco? Vamos ver se seu consumo de álcool é de risco? Aqui no livro fala dose. Nós vamos usar latinha para todo mundo ter mais ou menos uma noção, tá? Porque dose não é uma bebida que a gente tem muito acesso. Os jovens geralmente tomam cerveja. Se eu tiver muito inocente, vocês me desculpam. Mas aqui no livro fala dose, e a dose ou ela é de destilado, né? Então pode ser que fique um pouco mais difícil da gente fazer o cálculo. O consumo de mais de 14 latinhas por semana, ou de 4 latinhas no mesmo dia para os homens, já é considerado consumo de risco. Então, se você toma mais de 4 latinhas na hora da festa, e eu morro de rir disso aqui, porque cada um chega com um pacote, no mínimo, para beber, cada um vai beber uma caixa que tem 12. Então, se você toma mais de 4 no mesmo dia, ou se você toma 14 latinhas durante uma semana, você já está no grupo de consumo de risco de álcool. Esse consumo no sentido de ter condutas de risco, comportamentos arriscados e também de se tornar um alcoólatra. Para as mulheres, a sensibilidade ao álcool é muito, muito mais séria. Enquanto que para os homens, 14 latas é o grupo de risco, para as mulheres, isso diminui para 7. 7 latas por semana ou 3 no mesmo dia já transforma a mulher num grupo de risco causado pelo álcool. Aproximadamente 3 em cada 10 pessoas que consomem álcool, consomem como consumidor de risco. Ou seja, essas pessoas estão com o risco mais alto
de ter problemas físicos, mentais e sociais decorrentes desse vício. Então, gente, usar a bebida alcoólica é algo sério também, é algo complicado também. E a gente sabe que muitas catástrofes acontecem por causa da bebida alcoólica. Então, tem a frase, se beber não dirija, mas eu acho que se não beber, não tinha que fazer tanta coisa, e para a gente não fazer tanta coisa, a gente tinha que beber em casa. E as pessoas, eu fiquei impressionada, sabe, com a pandemia, as pessoas griladas porque não tinha como sair e beber. Aquela agonia, porque tem que... E aí a primeira coisa que abriu foram os botecos, viu? O boteco lotar de jovem precisando beber. Gente, sabe... A frase que eu digo para muitas pessoas, vamos com a gente, vamos sair, vamos comer alguma coisa, vamos tomar uma. Eu falo, gente, se a faculdade, que é o lugar que eu trabalho, que as pessoas estudam, a escola do meu filho que estuda não reabriu, não reabriu nada para mim, porque estudo é fundamental, e o fundamental não abriu, é essencial, não abriu, então não tem nada funcionando. Na minha cabeça eu coloco assim, para eu conseguir continuar entendendo o que é pandemia. Eu estou me sentindo um pouco idiota, estava conversando com algumas pessoas ontem sobre isso, porque para muita gente a pandemia parece que acabou, né? Esse feriado foi assim incrível, as cidades turísticas lotadas, as pessoas andando sem máscara, como se não acabou o vírus. Eu não estou sabendo, parece que eu estou com a minha televisão errada, com o meu jornal errado, eu não estou entendendo nada. Infelizmente, as pessoas ficam tão ligadas a essa coisa de socializar, de estar junto e beber e fazer farra, que isso se torna mais importante do que assegurar a própria vida e a vida dos seus familiares. Professora, eu estava pensando sobre isso, aí eu entendi. Se você vive numa sociedade onde quando você não é tocado, você não é abraçado, é como se você não fosse amado, então quando a gente entrou nessa pandemia e as pessoas ficaram sem esse toque, sem esse abraço, elas se sentiam sozinhas, elas se sentiam solitárias, elas se sentiram como se não fossem minimamente amadas. Aí quando liberou tudo, elas achou que, nossa, vamos voltar à vida normal, para eu não me sentir tão sozinho assim como eu estava antes. Pode ser uma explicação, Amanda. Que povo carente, né? Não dava para ficar quietinho em casa mais um pouco. Cada um tem a sua consciência e vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho 7 minutinhos e eu vou dizer para vocês que nós vamos saltar algumas páginas. Então, se vocês quiserem riscar aí, ó, isso aqui não precisa estudar, vocês podem riscar. A página 458, lá embaixo, começa assim, influências indiretas na saúde. Aí vai falar sobre raça, etnia e nível socioeconômico. E nós não vamos estudar essa parte, tá bom? A gente vai pular agora para a parte relacionamento e saúde, que vai falar sobre um dado interessante, pessoal adulto jovem que pensa se casar só quando acabar a fase adulto jovem. Pessoas casadas, principalmente adultos jovens, tendem a ser, tô lendo, não sou eu que tô falando não, tendem a ser fisicamente e psicologicamente mais saudável do que aqueles que nunca se casaram. Fica a dica. Olha só. Repete aí para eu pegar a dica de novo. Quem é casado é mais feliz. É essa a dica. Aí o Danilo tá fazendo 500 caretas diferentes e eu quero complementar essa frase, Danilo. Quem é casado e bem casado é mais saudável do que quem é solteiro. A gente tem que estabelecer aqui uma identificação de um relacionamento saudável. Porque se for casado num relacionamento negativo, isso adoece muito. Isso traz muito mais estresse. Mas aqui o livro está falando, gente, que o adulto jovem, ele passa a ter uma necessidade maior de... Vamos casar. Mauro, o jeito é casar. Tem que casar por amor, Bernardo. Lógico, casar por casar não pode não. O casamento, ele oferece para o adulto jovem essa disponibilidade de integração, de apoio social. É por isso que na Bíblia fala que é melhor ser
ser 3 do que ser 2. É melhor ser 2 do que ser 1, na verdade. E a dobra de 3, ela é mais difícil de arrebentar. Ou seja, quando a gente tem um apoio, tem uma rede social, isso é mais saudável. Mas precisa ser bem claro que o relacionamento tem que ser saudável. Quando eu falo de saudável, eu não digo perfeito, porque não existe relacionamento perfeito, porque não existem pessoas perfeitas. Então, dentro de um relacionamento saudável, a gente encontra o respeito pela individualidade, a gente encontra a lealdade, a gente encontra o cuidado, o apoio que se tem um para com o outro. Então, nesse sentido, é um relacionamento saudável. Gente, o Mauro dormiu? Olha isso. Mauro, não dormiu não. Não, professor. Tava só travada a minha tela mesmo. Desculpa. Mas não tá muito longe, não. Vou mentir, não. Ele tava deitado, paradinho. Eu falei, gente, ele dormiu. Não é possível uma coisa dessa. Então, ai. Casar tá caro, Raquel? Mas a gente não pode pensar só por esse lado, não. Você tá pensando numa festa muito grande para casar. Uma festa simples hoje sai cerca de 25 mil. Quem tem dinheiro para isso? Raquel, pra que fazer festa? Pega 5 mil e vai viajar. Não vai fazer festa para ninguém, não. Você pode fazer isso para minha mãe. Faz uma festa de 1 milhão que ainda vão poder feito no doce, no serviço do buffet. É melhor você viajar. Vai viajar. Isso para minha mãe, professora. Chama ela aí. O que você quer falar, Danilo? Tem que aproveitar para casar durante a pandemia, que não pode convidar muita gente. 1 cento de salgado já é suficiente, cada um leva bebida, pronto. Não, bom que depois da pandemia vai restar poucos amigos, é aquilo, né? Sobra 2 amigos para ir no casamento, é isso. Misericórdia! Você tá matando todo mundo que você conhece, Raquel, ou foi impressão minha agora, nesse momento? Não entendi, não. Aí, o Bernardo falou, casa no cartório e vai pra Disney. Ai, Bernardo, você me mata de rir. Bom, aqui tá falando que o casamento é importante, o casamento traz apoio, as pessoas casadas são mais felizes, com essa ressalva de que precisa ser um relacionamento saudável. Eu já vi outros estudos e outros artigos, além desse livro aqui, dando as mesmas condições, esclarecendo as mesmas condições, que uma pessoa que tem um apoio, que tem um companheiro, se sente mais feliz. E por que está falando de casamento aqui no adulto jovem? Porque, geralmente, o adulto, ele já tem uma identidade mais firme e ele já tem condições de escolher ou de selecionar uma pessoa que tenha afinidades, né, que tenha condições de estabelecer um relacionamento, já se tem responsabilidade, já consegue ter um relacionamento mais sério. Nós vamos ver no capítulo adiante, no 14, no desenvolvimento psicossocial, que existem diferenças, né? Não vou me adiantar não, mas existem jovens dispostos a se dar em casamento super cedo, mas que isso tem mudado na geração de vocês. Principalmente as mulheres, que antes queriam se casar super rápido, hoje prefere-se ter autonomia, independência financeira, uma profissão, para depois se casarem. Então, isso tem tido algumas mudanças ao longo do tempo. Não significa que deixa essa pesquisa de lado e diz que casar não é saudável. Casar é saudável e as pessoas que são casadas e bem casadas relatam mais felicidade. Tá faltando alguns segundos e a gente volta para mais um link para encerrar. Nós vamos falar sobre as questões de reprodução quando a gente retornar, porque sobre alcoolismo e drogas nós já falamos hoje e falamos na adolescência também, tá bom? Então a gente vai voltar para falar sobre questões reprodutivas. Já já.